ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Guaimiri e Itatroari culpam o Exército Brasileiro por matança de indígenas para a construção da BR-174 durante a ditadura. 8 municípios do Amazonas decretam situação de emergência por causa da cheia dos rios. Rodoviários prometem paralisar as atividades aqui na capital. Eles temem demissão em massa de cobradores de ônibus. Na Zona Norte, homem é torturado até a morte. Segundo a polícia, ele teria assaltado uma residência. E além da H1N1, o sarampo também preocupa em Manaus. 2 novos casos da doença foram confirmados. Isso e mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Muito boa noite para você. O Exército Brasileiro está sendo acusado por índios das etnias Guaimiri e Itatroari de matar indígenas durante a ditadura militar para a abertura de espaço que seria utilizado na construção da BR-174. Segundo depoimentos, até armas químicas teriam sido utilizadas. A indenização deve chegar a 50 milhões de reais. Por um dia, a aldeia da tribo Guaimiri e Itatroari se transformou em tribunal. Em uma audiência histórica, 6 testemunhas descreveram para a juíza federal Rafaela Souza atrocidades que teriam sido cometidas durante a ditadura militar. Na final da década de 1970, o Exército supervisionou a construção da estrada BR-174. Ela passa por dentro da reserva indígena, que se estende pelos estados de Roraima e Amazonas. De acordo com os relatos, o Exército teria usado até mesmo armas químicas para retirar os índios do caminho. Quando nós chegamos, nós viemos, o pessoal morto, muita gente morta, criança, menina, tudo. Baré Bornaldo Guaimiri, que na época era adolescente, descreveu o último dia em que viu a família com vida. Em um tom de voz baixo e usando o próprio dialeto, ele conta que perdeu o pai, a mãe, a irmã e o irmão. Militares uniformizados ouviram os depoimentos em silêncio. O coronel reformado Irã Reis e Silva estava na audiência como representante do Comando Militar da Amazônia. Eu acho que existem alguns exageros e fantasias a respeito, né? Então o Exército Brasileiro tem uma tradição, desde Rondon, que não é essa que nós estamos vendo, que estamos sendo apontados. O Ministério Público Federal acusa o Estado brasileiro de genocídio e estima que milhares de indígenas tenham morrido entre 1968 e 77, durante a construção da estrada. Os depoimentos são parte da ação que exige o pagamento de 50 milhões de reais em indenizações e um pedido de desculpas oficial para a tribo Guaimiri e Itatroari. Ainda não há uma data para a decisão final. O Sindicato dos Rodoviários denuncia que no fim de semana alguns ônibus teriam saído das garagens aqui em Manaus sem a presença dos cobradores. Caso o problema se repita, a categoria, que se mostra preocupada com uma possível demissão em massa, promete cruzar os braços. A entidade sindical denuncia que as empresas Vega, Via Verde, Expresso Coroado, Líder e São Pedro liberaram ônibus sem a presença do cobrador durante este fim de semana em Manaus. O motorista dirige e cobra, dupla função, as empresas estão passando por cima da lei municipal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma caixa registradora adaptada ao lado do motorista. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes, o Sinetran, disse que ainda não foi notificado sobre essa situação e nem de uma possível paralisação da categoria. O vereador Jaildo dos Rodoviários disse que vai entrar com uma ação na Justiça para diminuir a tarifa, caso a situação se torne corriqueira. Esses cobradores estão contemplados na planilha de custo. Então está lá um valor X de centavos determinando que tem que ter cobrador. Então, empresa nenhuma ela pode
de transporte coletivo, ela pode chegar lá e dizer, eu vou tirar o cobrador. Ela não pode, ela é de concessão pública. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, informou que não autorizou nenhuma empresa a liberar ônibus sem a presença do cobrador. Disse ainda que o procedimento é irregular e vai notificar as empresas. O vereador Jaildo disse que o Sindicato dos Rodoviários está preocupado com uma possível demissão em massa. Hoje atuam em Manaus mais de 3.500 cobradores de ônibus. Sexta-feira vai ter uma reunião, uma assembleia lá no sindicato, né? O presidente convocou, eu vi ontem pelo WhatsApp e esperamos que antes de sexta-feira tudo seja resolvido. Nós não queremos que a cidade pare por isso, a cidade não merece isso. As concessionárias de energia elétrica, de água e também as operadoras de telefonia ainda lideram o ranking de reclamações feitas pelos consumidores. Essa semana o Procon Amazonas faz atendimentos para renegociação de dívidas das tarifas relacionadas a esses e outros serviços. Os consumidores amazonenses têm pouco o que comemorar no dia que é dedicado a eles, nessa sexta-feira. É que no ano passado o Procon recebeu mais de 35 mil reclamações de pessoas descontentes com o atendimento recebido de empresas que prestam serviços essenciais aqui no Amazonas. Concessionárias de abastecimento de água e energia elétrica lideram o índice de denúncias seguidas pelas operadoras de telefonia celular. Pensando nisso, o órgão resolveu fazer a Semana do Consumidor. Deu início hoje a Semana do Consumidor, dia 11. E irá até o dia 13, até quarta-feira. Serão atendimentos das companhias de água e de energia com descontos mais especiais para beneficiar o consumidor que quer se regularizar. A Rejane aproveitou a oportunidade e veio negociar. Tentar pagar, né? Para não cobrar mais em dobro do que está devendo. Aí eu quero que negociar bacana. Estou dizendo para o rapaz aí, se ficar até 1.500, dá para me pagar. O atendimento é feito de 8 da manhã até as 4 horas da tarde, na sede do Procon Amazonas, na Avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus. No dia D, 15 de março, o Procon vai atender a população no município de Iranduba, no parque da cidade. Na internet, as reclamações também são constantes. A Delegacia do Consumidor alerta que as principais são propaganda enganosa, divergência de valores, finalização de compra, atraso na entrega e estorno do valor pago. No primeiro trimestre de 2019, o número de casos registrados relacionados ao crime contra o consumidor aumentou 25% comparado com o mesmo período do ano passado. Essa incidência criminal aumentou no sentido de que as pessoas passaram a produzir provas. Hoje a pessoa já tem atenção e deve ter de guardar o folder da propaganda, de filmar ou gravar o áudio conversando com o gerente da sua reclamação, de ter algum tipo de print de tela ou e-mail da reclamação direto com a empresa, e isso tem facilitado para investigação e apuração dos crimes na Delegacia do Consumidor. As dicas para não cair em um golpe na internet são: desconfie de preços bem abaixo dos praticados no mercado. Evite usar computadores públicos para realizar compras. Escolha lojas recomendadas por amigos ou familiares. Os consumidores amazônicos. Um homem foi torturado até a morte na zona norte de Manaus. Ele teve uma das mãos decepada. Segundo a polícia, a vítima teria assaltado uma casa nas proximidades de onde o crime aconteceu. O crime aconteceu por volta de 5h30 da manhã na rua J3, conjunto Águas Claras, Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O homem, até o momento não identificado, aparentava ter entre 20 e 25 anos e foi torturado até a morte. Segundo informações da polícia, esse homem teria invadido uma residência aqui nas proximidades do bairro Novo Aleixo para assaltar. Foi quando ele começou a ser perseguido por esse grupo de pessoas e quando chegou aqui na rua J3, ele passou a ser agredido até a morte. Durante as agressões, a vítima recebeu vários golpes de terçado e teve uma das mãos decepadas. Depois de morto, os agressores ainda chegaram a passar com o veículo por cima do corpo dele. As câmeras de segurança da rua devem ajudar a polícia a identificar os autores desse crime. Policiais da 27ª SICOM estiveram no local junto com a perícia técnica. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. A seguir, o alerta para a vacinação contra o sarampo. 2 novos casos da doença são confirmados aqui em Manaus. É já já.